Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, que diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Irmãos, nessa tarde eu quero falar com vocês sobre quando Jesus não faz aquilo que eu espero. Nós estamos acostumados muitas vezes a pedir a Deus e não aguardar o tempo dele na nossa vida. Nós queremos que o Senhor responda na hora que a gente pede, que ele faça da maneira que a gente pede a ele, mas nós às vezes pecamos muito no sentido de esperar e ouvir o que é que ele quer fazer do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Nós vemos aqui esta passagem. Jesus amava esta família, Jesus amava Marta, Jesus amava a Maria, Jesus amava Lázaro, mas mesmo recebendo a notícia que ele estava enfermo, Jesus ainda permaneceu onde ele estava, e ele depois disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Aí você me pergunta hoje: Ana, mas o que isso tem a ver com louvor e adoração? Tem tudo a ver, irmãos, porque nós às vezes temos uma rebeldia em nosso coração de que nós só vamos adorar a Deus, só vamos servir ao Senhor, muitas vezes cantar no conjunto, tocar na orquestra, ministrar adoração a Deus, quando tudo está do jeito que eu quero, quando tudo está da maneira que eu acho que tem que estar. E às vezes, quando algo não está de acordo com aquilo que eu espero, alguns de nós deixa de servir ao Senhor, deixa de ofertar adoração a Deus. Nossa adoração, ela não está limitada por aquilo que Deus faz, está condicionada a quem Deus é. E Ele é imutável, Ele é onipresente, onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Deus, Ele coloca diante da gente uma escolha de confiança. Se nós confiamos nele, em quem ele é, no caráter dele, ou se nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria limitação, muitas vezes até na nossa própria visão. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento, é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que pela fé irei contemplar. Bem-aventurados são aqueles que veem antes que aconteça. Se você recebe uma palavra de Deus ao teu respeito, você tem que estar também livre na presença de Deus para dizer assim: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu vou crer. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou crer, porque eu sei que a tua obra está além do que eu estou vendo. Jesus, nesta passagem, ele permaneceu no lugar onde estava, mesmo tendo recebido a notícia que Lázaro estava enfermo. Mas ele disse: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da situação. Mais à frente, no versículo 11, ele falou para os seus discípulos e disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Só que os discípulos não entenderam se ele estava dormindo.
Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. E quantas vezes não é assim conosco também? Jesus fala algo e a gente não entende, porque muitas vezes nós queremos entender do nosso jeito, mas nós precisamos buscar sabedoria em Deus e dizer: Senhor, faz-me entender os teus desígnios, faz-me entender os teus propósitos para a minha vida. E a palavra diz em Eclesiastes que tudo tem um propósito e há um tempo determinado para todas as coisas. A sua vida está no controle de Deus, querido. Nós vemos depois que Jesus afirmou, já que os discípulos não entendiam, Jesus disse: olha, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E os discípulos ficaram atordoados. Vemos que Tomé, que era o chamado Dídimo, ele com seus condiscípulos, ele disse: meu Deus, vamos para lá e vamos morrer também, porque sempre tem um desesperado no meio do povo de Deus. Sempre tem aquele que já quer chutar o pau da barraca, já quer sair tomando decisões precipitadas na emoção. E nós sabemos que quando somos guiados pelas nossas emoções, irmãos, é uma porta para precipitação. Nós, quando recebemos uma notícia difícil ou quando estamos passando por um momento de luta, nós não podemos tomar decisões nesses momentos. Nós precisamos nos silenciar na presença de Deus e aguardar o direcionar de Deus, porque Ele está no controle. Se eu me precipito, eu deixo de viver e entender a plenitude daquilo que Deus está querendo fazer e realizar. E nós vemos que Tomé se desesperou, e aí Jesus foi com eles. E nós vemos pela palavra que a família de Lázaro, Marta e Maria, eles eram pessoas muito queridas, porque nós vemos que vários irmãos foram ter com eles ali naqueles dias. Havia uma multidão ali também com eles, porque nós vemos que houve uma comoção. Hoje em dia, quando na sociedade alguém que tem um reconhecimento, né, nacional, ali morre, nós vemos que é dado 3 dias de luto oficial, é dado ali uma palavra, né, a nação a respeito desta pessoa que morreu. E nós vemos que nesse momento aqui houve uma comoção geral das pessoas, dos familiares e também das pessoas que conheciam ou tinham ouvido falar a respeito deles, porque estavam lá com eles. E Jesus, mesmo não estando lá na hora que ocorreu, Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Porque ainda que você não esteja vendo Jesus chegando com aquilo que você espera na hora que você quer, pode ter certeza que Ele está ciente e no controle de tudo. Jesus, quando chegou, já estava há 4 dias, jazia na sepultura há 4 dias. E muitos judeus estavam ali, como eu falei, tinham ido para consolar a Marta e Maria a respeito do seu irmão. E houve aqui 2 pontos muito importantes, muito interessantes na palavra, que quando Marta ouviu que Jesus vinha ao seu encontro, e quando Marta, viu que Jesus vinha, ela foi ao encontro de Jesus. Mas Maria ficou sentada em casa. Então, quando Marta chegou para Jesus, Marta já chegou falando, botando para fora aquilo que estava no coração dela. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse a ela: teu irmão há de ressuscitar. Mas ela não entendeu muito bem. Ela achou que iria ser a ressurreição do último dia. E aí Jesus dá um clique na vida dela. Fala: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? E ali ela disse: eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus entende quando a gente expõe para Ele as nossas frustrações.
Jesus, ele quer ouvir as nossas frustrações. E com as nossas palavras, ele quer ouvir as nossas verbalizações daquilo que a gente está sentindo. Tem muita gente que às vezes fica com receio de falar para Deus o que está passando, o que está sentindo. Esconde sentimentos, esconde emoções, mas vá à presença de Deus e fale: Senhor, eu estou sentindo orgulho, estou sentindo inveja, estou sentindo dor, estou me sentindo frustrado. É importante expor. Ele sabe, ele conhece, mas relacionamento é comunicação. E Jesus, ele quer se relacionar com você, ele quer se comunicar com você. Então, a partir do momento que você expõe o que você sente, você fala, ele também vai falar com você e vai dizer a você aquilo que está aí precisando ser tratado e colocado em ordem nas suas motivações. Marta, ela não tinha entendido ainda. Jesus, ele era a vida, ele é a vida, ele é a ressurreição. E Marta precisava se lembrar disso, se lembrar que a ressurreição estava falando com ela. Aleluia! E nós vemos mais à frente que semelhantemente Jesus chamou a Maria e foram chamar Maria dizendo: olha, o mestre está aqui e te chama. E ela, ouvindo que Jesus a chamava, ela se levantou, foi ter com ele. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus não tinha chegado à aldeia ainda, mas Jesus estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Ou seja, Jesus estava no mesmo lugar de frustração que Marta ali tinha colocado toda a sua frustração, angústia, decepção com o atraso de Jesus, e tinha sido ali tocada por uma palavra do Senhor para a vida dela. Mas aqui fala que no mesmo lugar onde Marta tinha ali encontrado Jesus, Maria foi ali também no mesmo lugar. Mas a palavra diz que a reação de Maria foi diferente. Foi diferente. No mesmo lugar de frustração, onde Marta expôs de uma maneira aberta, falando, né? Já encontrando Jesus e já colocando diante dele o que estava sentindo, Maria, diferentemente, quando Maria chegou, a palavra diz que vendo-o, ela lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que eu entendo com essa palavra? Que antes de questionar a Jesus pelo atraso dele, Maria se prostrou. Maria se prostrou aos pés do Senhor. E você sabe, como eu, que prostrar-se é um sinal de adoração. Prostrar-se é um sinal de rendição. Maria, ela se colocou de joelhos. E após a atitude dela de se prostrar aos pés do Senhor, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a palavra diz que quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Sabe o que é isso, queridos? Quando eu e você depositamos aos pés do Senhor a nossa verdadeira, genuína adoração em uma situação onde é quase impossível adorar, Jesus, ele se comove, ele se preenche de compaixão das nossas atitudes, da nossa ação. Eu não sei se você já passou por alguma circunstância na sua vida que você pensou assim: meu Deus, eu não tenho nenhum motivo para adorar. A luta apertou, a enfermidade chegou, a porta fechou, o não bateu na minha cara. Mas você, diante dos nãos de Deus, você adorou, você se prostrou, você se rendeu. Queridos, o coração de Deus, ele se move na nossa direção. O Senhor está dizendo na palavra também que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará.
Maria falou a mesma coisa que Marta falou, mas a maneira que ela comunicou a Jesus foi diferente. Hoje nós vivemos numa geração muito emocionada e pouco transformada. Uma geração que ouve hinos que falam de amor, hinos que falam de rendição, pula, canta, chora, dança, mas sai desse ambiente, termina-se aquele momento de música, de adoração e volta-se à rotina original do dia a dia. E o que acontece? Vive uma vida totalmente distante de Deus. É uma vida de emoção, mas pouca transformação. Nós sabemos que a música, ela tem sim este poder de elevar o nosso coração a Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente deixa entrar no nosso coração. Há pessoas que quando estão tristes vão ouvir música de sofrência. Quando estão alegres colocam uma música com uma batida mais forte. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que dependendo da música que você está ouvindo, pode ter certeza que pode influenciar na motivação do teu coração. Coloque músicas de adoração, traga à sua mente, o seu coração, músicas que carreguem consigo palavra de Deus, rendição ao Senhor, que traga o seu coração ao centro da busca, da entrega a Deus, porque isso também vai influenciar na sua vida diária, na sua vida devocional com o Senhor. Comunicar a Deus, evangelho é transformação. Evangelho não é somente palavras que você lê e não causam efeito. Estudiosos leem sim a Bíblia, já leram a palavra, mas não houve ali uma transformação, porque simplesmente leram somente para saber do que se tratava. Mas nós vemos que quando pelo Espírito Santo de Deus nós somos levados ao arrependimento, quando nós lemos a palavra que é poder de Deus também, nós vemos que há algo diferente ocorrendo dentro de nós. Aquele que caminhava no pecado não caminha mais. Aquele que andava em trevas não caminha mais, porque a luz de Deus brilhou através da iluminação da palavra de Deus. Queridos, Marta falou a mesma coisa que Maria. Marta, antes de adorar, ela falou, expôs aquilo que estava sentindo. E Marta não foi errada, porque Marta tinha o jeito dela. Cada um tem o seu jeito. Cada irmão tem a sua característica. Você ora de uma maneira, o outro irmão, a outra irmã ora de um jeito, se comunica com o Senhor de um jeito. Cada um de nós temos as nossas personalidades, as nossas peculiaridades individuais, e isso é ser corpo de Cristo. Né? A palavra diz que nós somos membros uns dos outros. Já imaginou, irmão, se tudo fosse mão? Se todo o corpo fosse mão? Que diferença teria? Mas uns são mãos, outros são pés, outros são olhos, e ali, como um corpo bem ajustado, nós formamos o corpo de Cristo, cada um na sua peculiaridade, fazendo o que foi chamado para fazer. E Maria nos deixa esse exemplo de se prostrar, de buscar antes de questionar, simplesmente adorar. Senhor, eu vou te adorar, ainda que eu não esteja entendendo. Senhor, eu vou te adorar, ainda que eu não esteja vendo. Irmãos, e o milagre aconteceu tanto para Marta quanto para Maria. Mas com certeza nós vemos que a reação de Jesus para Marta foi diferente. E a reação de Jesus para Maria também. A reação de Jesus para Maria foi um choro junto com ela. Foi uma comoção, conturbação em seu coração. Para uma comoção, comoveu-se em espírito, diz a palavra. E Jesus chorou. No versículo 35, Jesus chorou. Isso mostra que se Jesus chorou, você pode chorar também. Tem gente que acha que choro é sinônimo de fraqueza. Se eu choro, é porque eu estou ali sendo fraco, vulnerável. Queridos, Jesus mostrou aqui, ele sendo 100% homem, 100% Deus, mostrou que é possível você expor sim as suas vulnerabilidades, sem você perder a sua identidade, quem você é.
E isso também é um ato de coragem. Jesus expôs o que ele sentia naquele momento. Ele chorou e se compadeceu. E aí muitos dos judeus diziam: vede como ele o amava, porque olhou para eles e viu Jesus se compadecendo. E nós vemos que alguns questionavam: por que será que ele deixou Jesus, por que será que Jesus deixou, não é, Lázaro morrer? Mas Jesus, ele foi ao sepulcro, e nós já sabemos o final dessa história. Ele disse: remova a pedra, tirem a pedra. E Marta disse: Senhor, está morto, já cheira mal, já cheira mal. E Jesus falando, afirmando para Marta, porque às vezes a gente dá uma de Marta também, irmãos. A gente sempre quer questionar Jesus, mas não vai dar, Jesus. Não tem como, é impossível, só a situação é negativa. E Jesus continua dizendo: eu já não disse para vocês crerem? Eu já não disse que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, a incredulidade, ela bloqueia a nossa fé. A incredulidade, ela bloqueia muitas vezes a ação de Deus na nossa vida. Porque Jesus quer fazer coisas grandes na sua história, na sua vida, mas você não crê. Como ele vai poder fazer se você não se abre para crer, irmãos? Nós precisamos expandir a nossa fé na presença de Deus. E o Senhor continuou: retirem a pedra, retirem a pedra. E muitas vezes essa pedra é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, é a nossa desconfiança. Nós precisamos tirar isso, irmãos, tirar isso. E adorar ao Senhor sem dúvida, com inteireza de fé, com inteireza de convicção. Senhor, eu sei, enquanto eu estou levantando a minha voz em adoração, enquanto eu estou executando o meu instrumento em adoração, eu sei que o Senhor está guerreando por mim as minhas causas. E ali nós vemos que o Senhor deu graças. Jesus disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E Jesus disse isso para que os outros ouvissem, porque ele disse: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas por causa dessa multidão que está ao meu redor, assim eu falo, para que eles possam crer que tu me enviastes. E Jesus foi diretivo, foi direto e disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Jesus, quando chega, irmãos, é para resolver. Jesus não enrola. Quando ele chega na minha vida e na sua vida, não é para ficar enrolando o tempo. Jesus sabe o tempo de chegar, e quando ele chega é para resolver. Talvez a causa sua hoje seja uma causa difícil, uma causa impossível. Mas se você tem orado, tem buscado, tem perseverado em adorá-lo, exaltá-lo, a buscar, expor a ele as suas necessidades, mas permanecer em adoração, pode ter certeza que ele está chegando aí. Ele está chegando aí na sua necessidade, ele está chegando aí perto de você. E ele vai chegar para resolver esta circunstância. Quando Jesus chamou a Lázaro, se Jesus tivesse dito assim: venha para fora, todos os mortos ali sairiam. Desde aqueles que estavam ali há 10 anos, eles iam sair. Mas Jesus foi muito objetivo, ele chamou pelo nome: Lázaro, vem para fora. Eu aprendo com isso, que Jesus, ele sabe chamar o seu problema pelo nome. Ele sabe chamar exatamente a sua necessidade pelo nome. E pode ter certeza, queridos, que se você e eu estivéssemos lá naquele momento, a gente ia ficar apavorado. Porque quando ele chamou, saiu, a palavra diz, e saiu o que estivera morto, ligado, as mãos e os pés com faixas, e sua face envolto no lenço. Já imaginou aquela visão? Você tá olhando, daqui a pouco vem um morto-vivo andando, todo enrolado. Irmãos, as crianças deviam estar gritando ali naquele momento, meu Deus. Mas aí Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. O Senhor vai desatar, queridos, muitas coisas aí que estão atadas. O Senhor vai te chamar para desatar circunstâncias que estão mortas. Desate-as com fé. Apresente a Deus e saiba que Deus está no controle da sua vida emocional, física, financeira, mental, familiar. E Ele tem a resposta que você precisa nesse dia. Apenas
permaneça em adoração. A adoração a Deus, ela não é por aquilo que Ele faz em meu favor, mas é por quem Ele é. E Ele é digno da nossa adoração. Que você possa receber esta palavra nesse dia e entender que Deus está no controle de tudo. Nesse momento, nós vamos orar agradecendo a Deus por este programa. Já agradeço ao irmão Gerson que está aqui conosco nesta mesa, aleluia. Nós vamos orar e agradecer a Deus. E eu já deixo aqui a minha saudação para você que está enfrentando um momento assim de desafio, de luta, de impossibilidade. Que esta palavra te levante nesse dia a permanecer crendo. Ele está no controle.